Fala, meus queridos, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aí com nossa aula de número 3, raciocínio lógico do zero aí, ó, 2025, teoria, questões e estratégias. Ó, vocês estão vendo aí a Vera Fischer, que vai lembrar um conectivo chamado condicional, e uma balança em equilíbrio que vai lembrar um outro conectivo chamado bicondicional. Galera, primeiramente gostaria de agradecer as mensagens, tá? Muitas mensagens. Muita gente dizendo, professor, tô na expectativa do lançamento do seu curso Raciocínio Lógico do Zero. Porque se aqui 0800 o seu já oferece tantas informações, o seu já oferece um material de qualidade, porque vários e vários aí nem material coloca pra galera, tá? Então, oferecendo um material de qualidade 0800, imagine na nova plataforma. Então, até o dia 15 a gente tá lançando aí o nosso curso. Nós já temos mais de 60 grupos de WhatsApp esperando o nosso curso Raciocínio Lógico do Zero, o Matemática do Zero, para preparar você que acha que não tem condições de gabaritar. E, gente, feliz, viu? Inclusive teve alunos que percebeu isso. Professor citando até os exemplos que eu dou, né? Falando sobre algumas coisinhas que as bancas têm um olhar diferente, e sempre eu comento que legal, né, ser referência, mas tem que dar nome aos bois, professor, né? Mas é isso, vamos lá, como diz o ditado, todo mundo nasce original e morre cópia. Então, gente, vamos lá, raciocínio lógico do zero, aula 3, galera, comenta essa aula, curta, compartilha, baixa o material aí que tá na descrição do vídeo, porque esses estão os dois últimos conectivos. Os conectivos que caem muito, isso aqui cai mais do que Neymar, que é o conectivo sim, então, e o conectivo se e somente se, ou seja, a condicional e a bicondicional. Então, vamos lá. Gente, e o nosso lema de sempre, ó, encare a batalha e a gente chega junto, ó. Aqui o método Sormani vai ensinar você a interpretar, a bater o olho e pegar qualquer questão, independentemente de banca, e gabaritar lá, destruir as questões com requintes de crueldade. Vamos embora. Gente, vamos lá ver aí o penúltimo conectivo, né? O conectivo se então, também chamado de condicional. Vamos lá. Você tem essa frase aí, ó. Se eu nasci em Recife, então sou brasileiro. Gente, em qual situação essa frase será falsa? Em qual situação essa frase será verdadeira? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu nasci em Recife, eu vou chamar isso aqui de proposição P, vou botar a setinha embaixo do então, e sou brasileiro, eu vou chamar de quê? Olhe que ainda a gente nem trabalhou representação simbólica. A gente sabe o que significa cada símbolo, mas no curso a gente resolve transformações da linguagem escrita para a simbólica e vice-versa. Então tá aí, ó. Se eu nasci em Recife, então sou brasileiro. Gente, vamos lá analisar as situações. Ó, suponha que P seja verdade. Ou seja, a pessoa
nasceu em Recife. Galera, então, claro aqui que se for verdade, sou brasileiro, gente, não tem pra onde correr. Se a pessoa nasce em Recife, eu posso concluir de fato que ela é o quê? Brasileira. Essa condicional, ela vai ser o quê? Verdadeira. Então, ó, se é verdade que o cara nasceu em Recife e se é verdade que o cara é brasileiro, se nasceu em Recife, então é brasileiro. Isso é uma verdade. Agora, vamos lá. Ó, verdade que nasceu em Recife. E falso que ele é brasileiro. Gente, como é que a pessoa nasceu em Recife? Isso é verdadeiro. E é falso que ele é brasileiro. Gente, isso é uma mentira. Não tem como você nascer em Recife e não ser brasileiro. Essa frase aqui, ela só pode ser o que, gente? Falsa. Então, ó, se você afirma a primeira frase e nega a segunda, essa condicional, ela é falsa. Não tem como a pessoa nascer em Recife e o quê? E não ser brasileiro. Isso é falso. Porque se ela nasceu em Recife, eu posso concluir de certeza que ela é brasileira. Então, isso aí é falso. Agora vamos lá. Aqui está dizendo que é falso que nasceu em Recife. E que é verdade que isso aí ele é brasileiro. Gente, isso pode acontecer. Ser falso que a pessoa nasceu em Recife e ser verdade que ele é brasileiro. Por exemplo, se a pessoa nasceu em Campina Grande, na Paraíba, é falso que ela nasceu em Recife, porque ela nasceu em quem? Em Campina Grande. E é verdade que ela é o quê? Brasileira. Então, isso pode acontecer. Isso pode. Ser falso que a pessoa nasceu em Recife e verdade que ele é brasileiro. Isso aí não tem problema, né? Se o cara nasceu em Alagoas, ele não nasceu em Recife, mas é brasileiro. Então, isso pode. Professor, e pode acontecer essa situação? Não nascer em Recife e não ser brasileiro? Isso pode. Gente, se o cara nasceu no Paraguai, ele não nasceu em Recife e não é brasileiro. Isso pode. Veja que eu estou explicando de uma maneira didática para que você entenda, tá? Não tem erro. A única situação que isso aqui vai ser falso é quando a primeira frase for verdadeira e a segunda frase for falsa. Ou seja, ó, o sim então só é falso quando eu afirmo a primeira e nego a segunda. Se a primeira frase for verdadeira e a segunda for falsa, a frase é falsa. Então, ó, para memorizar, quando é que a condicional é falsa? Só na Vera Fischer. Então, você vai pensar assim, ó. Na Vera Fischer, o sim, então, é falso. Qualquer outra situação, o sim, então, ele vai ser o quê? Verdadeiro. Tá aqui, ó. Já tá na tabela aqui, inclusive na parte A, aqui, ó. Só dá falso no sim, então, quando a primeira frase for verdadeira
e a segunda frase for falsa. Só dá falso na Vera Fischer. Ou então você pode pensar na Vivi Fernandes, ó. A Vivi Fernandes é toda falsa. Ou então, o Victor Fasano é feio. Vamos fazer um filho. Galera, isso aqui, tá? Tem gente que gosta de memorizar através do palavrão, né? Eu moro em Sergipe e eu estava no Rio de Janeiro e um aluno, Rodolfo, me encontrou e disse: professor, não esqueço mais nunca, vai fuder, fudeu. Mas tem gente que não gosta de falar nome, tá? Mas a gente, por exemplo, eu não xingo. Mas a gente só fala isso aqui porque tem gente que gosta de memorizar. Então, você pode memorizar assim, ó. A condicional só é falsa em quem? No vai, fuder, fudeu. Só dá falso quando a primeira frase for verdadeira e a segunda for falsa. E aí, galera, veja, ó. Sempre quando eu tenho uma condicional, o primeiro termo da condicional é chamado de antecedente. E o segundo termo da condicional é chamado de consequente. Então, antecedente, aqui o que? Consequente. E aí, galera, ó, guarda isso, ó. Toda vez que você tem um sim, então, se a primeira parte ela for falsa, ó, se o antecedente for falso, a frase ela já é verdadeira, independentemente do valor do consequente. Porque, gente, veja aqui na tabela, ó. Se o sim, então, começa com falso, a frase já é verdadeira, independentemente do valor da segunda. Eu até brinco, ó. Se o Flamengo tiver na frente, a frase, ela já é verdadeira. Então, você tem um sim, então. Se começou por falso, a frase já é verdadeira, independentemente do valor da segunda. Agora, só dá falso em uma situação, na Vera Fischer. Eu mostrei que nessa frase só vai ser falso quando o quê? Quando for verdade que o cara nasceu em Recife e quando for falso que ele é brasileiro. Não tem como você nascer em Recife e não ser o quê? Brasileiro. E, gente, o sim, então, você pode ler isso aqui, ó, como um todo. Como um todo. Todo mundo que nasce em Recife é o quê? Brasileiro. Todo mundo que nasce em Recife é brasileiro. Eu poderia até representar assim, ó. Todo mundo que nasce em Recife é o que, gente? Brasileiro. Tá vendo que você pode representar um sim, então, e a gente não quer entrar em detalhes, ó. Sempre o primeiro cara dentro de quem, gente? Do segundo, tá vendo, ó? O P dentro de quem, gente? De que? Ou seja, todo mundo que nasce em Recife é brasileiro. Todo recifense é o que? Brasileiro. Então, um conjunto dentro do outro dá a ideia de quem? Condicional. Então, a condicional só é falsa em quem? Na Vera Fischer. Tranquilo? Se o sim, então, começou por falso, a frase já é verdadeira. Então, vamos embora. Gente, vamos lá. Determine o valor lógico das proposições abaixo. Vamos lá. Se 3 é ímpar, então a palavra o que? Amável é oxítona. Vamos lá, ó. 3 é ímpar. Isso é verdade. Vamos olhar aqui agora. A palavra amável
é oxítona? Não, né, gente? A palavra amável, ela é o quê? Paroxítona, né? Ela é paroxítona. Isso aqui é quem, gente? Falso. Gente, isso aí não é um sim, então? O sim, então, só vai ser falso quando? Só vai ser falso na Vera Fischer. A Vera Fischer, ela é falsa. Então, gente, essa primeira proposição aí composta, ela é falsa. Por quê? Porque a primeira parte é verdadeira e a segunda ela é falsa. Então, essa frase aí, ela é falsa. Vamos para a próxima. Se raiz de 16 é mais ou menos 4, então 8 é um número primo. Vamos lá. Gente, primeiro, ó. Muita gente erra. Raiz de um número, o resultado é único. Ó, raiz de 16 é somente 4. Agora, se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado é 16. Quem é um número que ao quadrado dá 16? O x tanto pode ser mais 4 como quem? Menos 4. Mas quando eu tenho uma raiz, o resultado é único. Quem é raiz de 49? 7. Acabou. Quem é raiz de 64? 8. Acabou. Muita gente se atrapalha. Então, vamos lá. Raiz de 16 igual a mais ou menos 4, isso já é falso. Galera, eu já poderia parar aqui. Por quê? Um sim, então, quando começa com Flamengo na frente, ó, a frase já é o quê? Verdadeira. Então, ó, eu já poderia dizer que essa frase é verdadeira. Mas vamos lá. Vamos para cá. 8 é um número primo. Gente, isso é falso. Gente, o que é um número primo? Ele divide por 1 e por ele mesmo. O 8, ele não é primo. O 8 divide por 1, por 2, por 4, por 8. Ele não é primo. Isso é falso. Gente, e falso com falso no sim, então? Isso vai dar o quê? Verdade. Por quê? Porque só é falso em quem? Na Vera Fischer. Vamos para a próxima. Se 8 é múltiplo de 2, então todo homem é mortal. Vamos lá, ó. 8 é múltiplo de 2. Gente, o que é ser múltiplo? Ser múltiplo é ser divisível. É você dividir e o resto dá zero. Se você pegar o 8 e dividir por 2, a divisão dá exata. Isso é verdade. Todo homem é mortal? Isso é verdade. Gente, verdade com verdade no sim, então, dá verdade. Porque só dá falso em quem? Na Vera Fischer. Tranquilo? Vamos lá. Se 878 não é um palíndromo, então a capital do Brasil é Brasília. Vamos lá, galera. Atenção, atenção agora. Vamos lá. Professor, o que é um palíndromo? O que é um palíndromo? Galera, assistam a aula 1 e a aula 2 enquanto elas estão aqui no YouTube. Assistam. Porque uma aula vai puxando o que? A outra. Lembra que em uma das aulas eu disse, galera, palíndromo é um número ou uma palavra que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e a leitura é a mesma, ó. 121. Se você lê indo e voltando é a mesma coisa. Arara. Se você lê indo e voltando, ó, é a mesma coisa.
tá? Então, Arara 121 são palíndromos. Gente, 878, ó, é um palíndromo. Se você ler assim, 878, voltando, 878, é um palíndromo. Só que ele diz aqui o quê? Não é um palíndromo. Isso aqui é o quê? Falso. Isso aqui é falso. Gente, se o sim, então, começa por falso, a frase já é verdadeira. Se o Flamengo tiver na frente, isso é uma verdade. Então, ó, dizer que 878 não é um palíndromo é falso, tá? Por quê? Porque ele é um palíndromo. Beleza? Tranquila? Joia. Vamos lá. E aí ele diz assim, ó. A capital do Brasil é Brasília. Gente, a gente sabe, né? Que de fato isso aí é verdade, né? Tranquilo? Ela tornou-se, não foi formalmente, né, a terceira capital do Brasil após quem? Salvador e Rio, né? Então, isso aqui é verdade. Vamos lá, gente. Isso aqui é Vera Fischer? Não. Isso aí é Fischer Vera. Fischer Vera dá o quê? Verdade. Lembra que eu disse? Se o Flamengo tiver na frente, a frase já é verdadeira, independentemente do valor da segunda. Se o antecedente for falso, a frase já é verdadeira, independentemente do consequente, que é a segunda parte. Tranquilo? E aqui, por último, ó, se π é 3,14, então existe vida após a morte. Gente, ó, nós já falamos até sobre isso, ó. Π, ele é um número que tem infinitas casas decimais, ó. Só que a gente aproxima o π para 3,14. Mas o π não é igual a 3,14, ele é maior. Então, ó, isso aqui é falso. Se já começou por falso, a frase ela já é o quê, gente? O sim, então, verdadeiro. Mas vamos para cá. Existe vida após a morte. Gente, isso aqui ninguém sabe. Ninguém nunca voltou para contar a gente. Isso aí ninguém sabe, gente. Eu sei que é uma proposição. A gente viu na aula 1. Ou de fato existe, ou não existe. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas você não sabe o valor lógico. Você não sabe o valor lógico. Eu acredito que existe vida após a morte. Tem gente que não acredita. Mas isso aqui ou é verdade ou é falso. Então, mesmo sem eu saber isso, ó, como se então já começou por falso, a frase ela é verdadeira, independentemente do valor de quem, gente, da segunda. Tá vendo? E, gente, lá no nosso curso básico, a gente disponibiliza na plataforma, que é um aperitivo, todos os slides com as questões, com as anotações, tudo certinho, os mapinhas mentais, né? Então, é muito show. Vamos lá. Gente, camuflagens da condicional. Vamos lá. Ó, o se então, às vezes aparece, ó, o se mais a vírgula. Tipo, ó, se estudo, passo. O que seria isso? Se estudo, então passo. Pode aparecer o quando, o como, o sempre que. Quando estudo, vírgula, passo. Como estudei, vírgula, passei. Sempre que vou à praia, chove.
o sempre que, o desde que. Dá ideia, gente, de uma condicional. Ó, o logo no meio. O logo no meio. Ó, estudo, logo passo. Penso, logo existo. Se penso, então existo. O logo, gente, ele dá a ideia do então, né? Dá a ideia de uma condicional. Então, ó, o quando, o como, o sempre que. Tudo isso dá a ideia de quem? Do sim, então. Ó, o já que, o desde que. Por exemplo, já apareceu assim, ó. Desde que você estude, vírgula, será aprovado. Se você estudar, então será aprovado. Já que Minas não tem mar, eu vou para o bar. Se Minas não tem mar, então eu vou para o bar. Ó, basta que. Já apareceu assim no Sebrasp, ó. Basta que você estude e será aprovado. Isso não é uma conjunção. O basta que é uma condição. Se você estudar, então será aprovado. Galera, ó, o caso. Caso você estude, vírgula, será aprovado. Se você estudar, então será aprovado. Caso faça sol, irei à praia. Se fizer sol, então irei à praia. Ó, o queridinho aí de algumas bancas, o quem, por exemplo, ó. Quem não chora, não mama. Ó, FGV, Sebrasp, todas as bancas amam quem? Quem não chora, não mama. Se não chora, então não mama. Gente, o somente se que vem no meio. Ó, estudo, somente se passo. Gente, já apareceu estudo, apenas se, somente se, apenas se, gente. Isso aí faz o papel do então. Ó, estudo somente se passo, ou seja, se estudo, então passo. Estudo, logo passo. Então, ó, o logo ele vem no meio fazendo o papel do então. O somente se ele vem no meio fazendo o papel de quem, gente? Do então. Veja. Sou pernambucano somente se sou brasileiro. Se sou pernambucano, então sou brasileiro. E aí, galera, eu quero chamar a atenção nesse cara aqui, ó. Foi por isso que eu botei aqui, ó, essa hashtagzinha para chamar a atenção, ó. O pois, o porquê, que a gente vê vários professores falando assim, olhe, viu, pois, o porquê, junto e sem acento. Isso é um sim, então, invertido. E esse pois e esse porquê vem sempre no meio. Galera, cuidado com essa de decorar. Eu vi professor essa semana falando isso. Ó, viu, pois, o pois é um sim, então, invertido. Cuidado, depende. Isso já caiu no Sebrasp, isso já caiu em algumas bancas e muita gente erra. Vamos lembrar um pouquinho aqui logo, só para você entender. Ó, não posso ir ao futebol, pois estou estudando. Beleza. Ou então aqui, ó, no lugar, galera, do pois,
poderia parecer o porquê junto e sem acento. Ó, não posso ir ao futebol porque estou estudando. Não posso ir ao futebol pois estou estudando. Esse pois aí, esse porquê aí, ele faz o papel do se. Aqui é o quê? Se estou estudando, então não posso ir ao futebol. Se estou estudando, então não posso ir ao futebol. Esse pois é um se então invertido. Beleza. Aí chega lá a FGV, que já cobrou, Sebrasp, vi na prova da Selecom. Aí aparece uma frase como a segunda. João completou a tarefa, vírgula, entregará, pois, o relatório amanhã. Aí você tem aí o pois, ó. Gente, o pois aqui, primeiro, ele está entre vírgulas, e deslocado após o verbo. Que não é a primeira situação. Se você tiver o pois entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele não faz o papel do se. Ele faz o papel do então. Então ele não vai ser um se então invertido. Vai ser nessa ordem, ó. Seria isso, ó. Se João completou a tarefa, então entregará o relatório amanhã. Cuidado. Foi por isso que aqui, ó, eu coloquei a hashtag aí. Porque eu vejo a maioria dos professores falando: olhe, quando você tiver o pois, o porquê, ele faz o papel do se. Então, é um sim então invertido. Gente, geralmente sim. Mas aí o cara bota isso aqui, ó. O pois entre vírgulas deslocado após o verbo. Ele faz o papel do então. Dentro do curso eu mostro questões do CESP, Selecom, Instituto AOCP, um agora recente, 2025. E aí você não pode cair na pegadinha. Vocês estudam isso no português. Se o pois estiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do então. Então, ó, se liga na dica. Gente, então vamos lá. Atenção aqui, ó. Aí chega o caba e diz assim: gata, fica comigo que eu faço você esquecer o Zé. Aí a mulher responde: que Zé? Aí ele diz: viu só? Já está esquecendo. Aí ela chega pro cara e diz assim: sai daí, sem noção. Professor, eu vou pedir ao senhor, viu, que se utilizar a dica do tio aqui, dê nome aos bois, viu? Ó, vamos lá. Gente, quando você tem o se então, vamos lá, ó. P, então que, sempre o antecedente, que é a causa, é chamado de condição suficiente. E sempre a segunda parte, que é o consequente, ou o efeito, isso é chamado de condição necessária. Por exemplo, ó, se é sergipano, então é brasileiro.
Olha a dica que eu dou. Toda vez que você tem o sim, então, lembre da minha dica do sem noção. O que é o sem noção? Ó, sem noção. Sempre quando você tem o sim, então, a primeira parte é a condição suficiente. S de suficiente. E a segunda parte é a condição o quê? Necessária. N de necessário. Como é que você pode ter um sim, então? Você pode falar assim, ó. Ser sergipano é condição suficiente para ser brasileiro. Gente, concordam comigo? A pessoa ser sergipana já é condição suficiente para dizer que a pessoa é brasileira. E ser brasileiro é uma condição que necessária para ser sergipano. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo que eu dei, se estudo, então passo. Ó, sem noção. Estudar é condição suficiente para você passar. E você passar é condição necessária para você o quê? Estudar. Tranquilo? Beleza pura? Só alegria? Beleza. Então tá aí. Tá vendo, gente? Sempre a primeira parte é a condição suficiente. E a segunda parte é a condição o quê? Necessária. Se você estudou, então passou. Estudar é suficiente, é a condição suficiente para você passar. E você passar é uma condição necessária para você estudar. E aí tá aqui, ó. Veja. Sempre a primeira parte é condição suficiente para a segunda. E sempre a segunda parte é a condição o quê? Necessária para a primeira. Então, ó, viu sim, então, lembre da dica do sem noção. A primeira é condição suficiente, a segunda é condição o quê? Necessária. E aí eu botei um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Se estudar no exatas para gabaritar, então serei aprovado. Aí eu já vou fazer assim, ó. Sem noção. Olha aí. Estudar no exatas para gabaritar é condição suficiente para ser aprovado. Tá vendo? A primeira parte é condição suficiente para a segunda. Ser aprovado, que é a segunda parte, é condição necessária para estudar no exatas para gabaritar. Gente, isso já caiu na prova, ó. Implica. Sempre aqui o primeiro implica no segundo, ó. Estudar no exatas para gabaritar implica em ser aprovado. Ó. O primeiro implica no segundo. Se é sergipano, então é brasileiro. Ser sergipano implica em ser o quê? Brasileiro. E aí, galera, ele pode chegar e colocar assim, ó. Serei aprovado se estudar no exatas para gabaritar. E de fato, né, ó, tá vendo, ó? Olha o se onde ele bota aqui, ó. Joga no meio, ó. Se estudar no exatas para gabaritar, então serei aprovado. Olha aqui, ó. O somente se. O somente se. Tá vendo, ó? Estudo no exatas para gabaritar somente se for aprovado. Então, gente, o somente se aí no meio, ele faz o papel de quem? Do então. Pode aparecer
também, gente, o logo, né, ó, o logo aqui, ó. Estudei no exatas para gabaritar, logo fui aprovado. O logo aí faz o papel de quem, gente? Do então, né? Penso, logo existo. Se penso, então existo. Então, estudo no exatas para gabaritar, logo serei aprovado. Estudei no exatas para gabaritar, logo fui o quê? Aprovado. Então, isso aqui é uma condição. O somente se, o implica que vem no meio, o logo, tudo isso dá ideia de condicional. Ó, tá vendo aqui, ó? Desde que, caso, quando, já que, como, sempre que. Tudo isso aí faz o papel do se. Desde que estude no exatas para gabaritar, serei aprovado. Ou seja, se estudar no exatas para gabaritar, então serei aprovado. Caso estude no exatas para gabaritar, serei aprovado. Já que estudei no exatas para gabaritar, fui aprovado. Sempre que estudo no exatas para gabaritar, sou aprovado. E aí, ó, tá vendo, pois? Aí ele não tá entre vírgulas e deslocado após o verbo, ó. Olha aí o porquê. Nesse caso, sim, ó. Esse pois aqui, ó, ele faz o papel de quem? Do se. Se estudei no exatas para gabaritar, então fui aprovado. Agora, se o pois e o porquê estiver entre vírgula, deslocado após o verbo, aí ele faz papel do então, que não é esse caso. Tá vendo? Então, por isso que a gente fala que geralmente o pois e o porquê é o sim então invertido. Mas cuidado se ele estiver entre vírgula e deslocado após o verbo, não. Tranquilo? Beleza? Gente, tá vendo que lindo? E agora, o que é que a gente vai fazer, ó? Olha o garotinho dançando, ó. Dançando, 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 dançando. Exercícios de treinamento. Nós já vimos a teoria, agora vamos para as questões. Ó, em relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir, considerando os símbolos lógicos comuns e P, Q e R como proposições simples. A sentença, as mudanças nas correntes marítimas são consequências da fase da Lua. Isso pode ser representado por um sim, então. Gente, é o seguinte, ó. É o seguinte, ó. E dentro do curso a gente mostra isso, ó. Questão agora, 2025. A galera acha que sempre a palavra consequência vai ser um sim, então. Eu já vi professor dizendo assim, olha, toda vez que tiver é consequência, sempre vai ser uma proposição simples. Gente, eu vou mostrar que não. Então vamos lá. Nem sempre a palavra consequência vai ser o quê? Um sim, então. Quando é que a palavra é consequência, vai dar a ideia de uma condicional? Se essa garotinha é consequência, ela tiver ligando duas proposições. Se ela tiver ligando proposições, aí beleza. Eu vou dizer que aquilo ali é o quê? Um sim, então. Então lembra, ó. A palavra é consequência de, é consequência da, só vai ser um sim, então, se essa palavrinha é consequência de, é consequência da,
tiver ligando proposições, tiver ligando ideias diferentes. Caso contrário, não. Gente, isso aí, se você olhar, é uma única informação. Ele só está dizendo que o quê? Que as mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Isso eu tenho uma única informação, um único pensamento. Então, isso aqui é apenas representado por uma letrinha do alfabeto, tá? Que você pode chamar de P, você pode chamar isso aqui apenas de Q, pode chamar isso aqui apenas de R. Aí eu tenho apenas o quê? Uma única informação. Um único pensamento. Acabou. Agora, por isso que esse item aí é um item o quê, gente? Errado, tá? Isso é uma proposição simples. Isso não tem conectivo. É um único pensamento. Agora, se eu dissesse assim, ó, veja a diferença. João foi aprovado no concurso do TRT. Isso é uma consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. Aí é um sim, então. A palavra é consequência, está unindo proposições. João ter sido aprovado no concurso do TRT é uma consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. É como se dissesse o quê? Se João estudou no Exatas para gabaritar, então João foi aprovado no concurso do TRT. Aí sim. Aí sim. Então, a palavra é consequência de, é consequência da, só vai ser um sim, então, se antes e depois dessa expressão tiver verbo, tiver ideias, proposições, ideias completas, né? Aí, beleza. Por isso que nesse caso aí, gente, ó, isso aí é uma proposição simples. As mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Tranquilo? Beleza. Vamos embora. Questão 2, ó. 2024 do Sebrasp. Como, ó, deixa eu grifar aqui, ó, como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Considerando a proposição P precedente, julgue o próximo item. Sob o ponto de vista lógico, a proposição P pode ser escrita como uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Galera, o como aqui, ó, dá ideia do se. O que é que essa frase está falando? Se Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, então articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Esse uma vez que, já que, desde que, sempre que, também dá a ideia de uma condição. Aí tá dizendo o quê? Se enfrentou resistência dos produtores locais, então Carlos articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Então, sob o ponto de vista lógico, essas duas frases elas dizem a mesma coisa, porque uma vez que dá a ideia de condição, o como também, não são as camuflagens. Item correto. Para a próxima. Questão 3. Analisando os itens abaixo, o único que não representa
um conectivo lógico é, ó, conjunção é um conectivo lógico, é o e. Condicional é o quê? O sim, então. Disjunção exclusiva é o ou. Agora, gente, tricondicional, não. A gente vai ver bicondicional, que a gente já falou em outras aulas, mostrou que a bicondicional é um conectivo, né? É a dupla seta, mas tricondicional, nós já vimos os 5 conectivos lógicos: conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, tá? Ó, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Não tem tricondicional. Letra aí C. Questão 4. Considere a sentença. Vamos lá. Se x é menor que ou igual a y, então x mais 2y é menor que 5. Essa sentença é falsa quando? Ó, quando é que essa frase aqui é falsa? Vamos lá. Aí ele bota os valores, ó. Quando x é 3 e o y é 2. Quando x é 2 e y é 2, ó. Questão da FGV 2024. Gente, vamos lá. Ó, eu tenho que pegar os valores de x e y e substituir. Vamos substituir? Então vamos lá. A frase é essa aqui, ó. Se x é menor que ou igual a y, então x mais 2y é menor que 5. Vamos substituir na letra A o x por 3. Então vou botar aqui, ó, 3. E o y por 2. 2. Aí eu vou botar aqui, ó, no lugar de x, 3. E no lugar de y, 2. Isso vai ficar assim, ó. Se 3 é menor que ou igual a 2, então, ó, gente, aqui é 2y, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Mais 3 aqui dá quanto? 7. Menor que 5. Gente, eu só substituí aqui e aqui o x por 3 e o y por 2. E aí ficou isso aí, ó. Se 3 é menor que ou igual a 2, então 7 é menor que 5. Ó, gente, 3 é menor que ou igual a 2, isso é falso. Porque o 3 é maior que 2. E aqui, 7 é menor que 5, isso é falso. E falso com falso no sim, então, vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso no sim, então, vai dar verdadeiro. Gente, já parava só pela primeira parte, lembra? Se começar por falso no sim, então, a frase já é verdadeira. Acabou. Então, ele quer a falsa. Vamos agora substituir. Letra B, ó. Ele tem isso aqui, ó. Se x é menor que ou igual a y, então x mais 2y é menor que 5. Só que agora eu vou fazer o quê? Substituir o x como 2 e o y como 2. Então, ó, no lugar de x boto 2, no lugar de y boto 2. No lugar de x boto 2 e no lugar de y boto 2. Isso vai ficar assim, ó. Se 2 é menor
que ou igual a 2. Então, gente, ó, aqui é 2y, né? É o dobro de 2, né? O dobro de 2 dá 4, né? 4 mais 2 dá 6. Menor que 5. Gente, eu só estou substituindo aqui, ó, o x com 2 e o y como 2. Botei no lugar de x 2. Botei no lugar de y 2. Só que aqui é 2y. Quanto é o dobro de y? 4. Mais 2 aqui, 6. Menor que 5. Aí, repetir. Agora vamos lá. 2 é menor ou igual a 2? Verdade. Ele não é menor, mas ele é igual. Verdade. 6 é menor que 5? É falso. Eita, professor, é Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Resposta: letra B. Tá vendo, gente? Tá vendo? Lady B. Tá aí. Tá vendo que beleza? Só fiz substituir, gente, na expressão, né? Essa expressão é essa, né? Olha, x mais 2y. A gente botou aqui no lugar de x2 e aqui 2. Então vai ficar 2 mais, que é 2y, né? O dobro de 2 dá 4. 2 mais 4, 6. Por isso que aqui é 6, ó. E repetir menor que 5, que é isso aqui. Então, já sabe que a resposta Lady B, letra B. Tranquilo? Vamos para a quinta. Um árbitro em uma partida de futebol disse para um jogador: se você fizer mais uma falta, então levará cartão vermelho. Dessa forma, afirma-se que o jogador fazer mais uma falta é condição suficiente para levar cartão vermelho. O jogador fazer mais uma falta é condição necessária para levar cartão vermelho. Gente, questão da Selecon 2024. Gente, isso aí não é um sim, então. Qual é a dica do sim, então? Sem noção. Eita, professor, né? Tá falando de necessário e suficiente, ó. A primeira parte sem e o que vem depois do então, que é a segunda parte, noção. Sem noção. A primeira parte do sim, então, é a condição suficiente. E a segunda parte do sim, então, é a condição necessária. Então, ó, você fazer mais uma falta, que é a primeira parte, é condição suficiente para levar cartão vermelho. Gente, o que é que diz na letra A? O jogador fazer mais uma falta é condição suficiente para levar cartão vermelho. De fato, não tem o que discutir. Letra A. Acabou. O primeiro é condição suficiente para o segundo. Sem noção. O primeiro é suficiente. E poderia aparecer como: levar cartão vermelho é condição necessária para você fazer mais uma falta. Então, passamos aí. Vamos para a sexta. Vamos lá. Suponha que as seguintes sentenças são verdadeiras. E ele dá, gente, as três aí. Com base nessas sentenças, julgue o item a seguir. Gente, vou botar aqui, ó. Vamos lá. João é vascaíno ou Cláudia é flamenguista. Aqui,
Antônio não é botafoguense. Se Cláudia é flamenguista, então Antônio é botafoguense. Gente, essas são as 3 frases. O que é que ele falou dessas 3 frases? Ele falou dessas 3 frases o quê? Que as 3 frases, elas são o quê? O quê? Verdadeiras. Então, ó, essa é verdadeira, essa segunda é verdadeira e essa terceira é verdadeira. Gente, sempre que você tiver um conjunto de frases e ele falar que elas são verdadeiras, parta sempre, caso exista, da proposição que está só. Por quê? Porque eu já sei que o quê? Que Antônio não é botafoguense é verdadeiro. E aí eu já venho para cá, ó. Vamos lá. Vamos entender. Ó, ele deu essas 3 frases. Diz que as 3 são verdadeiras. Se Antônio não é Botafogo, é verdadeiro, ó, aparece aqui, ó, Antônio é. Ó, se ele não é verdadeiro, ele só pode ser o quê? Falso. Então, eu já sei que Antônio ser botafoguense, ele é falso. Já vou descobrir o valor dessa. O que é que você tem que se ligar? Gente, isso é um sim então. O sim então só é falso na Vera Fischer. Ó, o sim então só é falso na Vera Fischer. Gente, se você botar V aqui, vai ficar quem? Vera Fischer vai dar falso. A frase tem que ser o quê? Verdadeira. Então, gente, vamos lá, ó. Antônio não é botafoguense. É verdadeiro. Então, Antônio é falso. Só que a frase 3, ela é verdadeira. Como a segunda parte aqui é falso, eu tenho que botar aqui falso. Porque se a primeira parte fosse verdadeira, daria Vera Fischer, daria falso. E a frase tem que ser verdadeira. Bote assim na cabeça, ó. Quem anda para trás é a falsidade. Então aqui é falso, porque ó, falso com falso vai dar verdadeiro. E aí, ó, vamos lá. Cláudia é flamenguista. Isso é o quê? Falso. Então eu vou botar aqui, ó. Cláudio é flamenguista. É falso. Já vou descobrir isso aqui. Gente, essas 2 frases, aula passada, ó. Essas 2 frases estão unidas por que conectivo? Ou. Qual é a regra do ou? Basta uma verdade que a frase é verdadeira. Gente, como ele quer que a frase seja verdadeira, ó, como aqui é falso, aqui tem que ser V. Por quê? Verdade com falso no ou dá verdade. Pronto. Gente, no curso a gente resolve só desse tipo de várias bancas umas 20. Depois que você treina e sabe as regras, isso fica fácil, molinho. E aí, o que é que a questão fala? João é vascaíno. De fato, ó, é verdade que João é vascaíno. E tem o quê? Correto. Tá aí. Tá vendo? É saber as regras. Vamos embora. Ó, a 7. Admitindo-se que a proposição se o sapo não lava o pé, então Miguel é bombeiro, que essa proposição, ela é o quê?
falsa. Tá vendo? Que ela é falsa. Aí ele diz, a proposição o sapo lava o pé ou Miguel é bombeiro é verdadeira. Gente, olha que beleza, ó. Isso aqui é um sim então, ó. Questão da quadrix. Isso aí é um sim então. E ele disse que isso é falso. Gente, quando é que o situação, em que situação o sim então é falso? Quando eu tenho a Vera Fischer. O sapo não lava o pé é verdadeiro. E Miguel é bombeiro é falso. Porque só dá falso no sim, então. Em quem? Em quem? Ó, na Vera Fischer. Então, eu já sei que o quê, galera? Que o sapo não lava o pé é verdadeiro. E que Miguel é bombeiro é falso. Ele quer saber aqui, ó, essa garotinha aqui, ó. Ele quer saber o valor dela. Vamos lá. O sapo lava o pé é o quê? Ó, se o sapo não lava é verdadeiro, ele lavar é falso. Gente, se eu já descobri com a frase anterior que o sapo não lavar o pé é verdadeiro, ele lavar é falso. E aqui, Miguel é bombeiro. Miguel é bombeiro, isso aqui é o quê? Falso. Gente, isso aqui não é o ou. Isso aqui não é o ou. No ou, para ser verdadeiro, não tem que ter pelo menos uma verdade. Então, falso com falso no ou dá o quê? Dá falso. Ele diz que é verdadeiro. Não. Ela é falsa. Gente, é saber as regras. O sim, então, só é falso em quem? Na Vera Fischer. Tá aí. Só que ele quer saber o ou. E aí, como eu descobri os valores? Olhando a frase anterior. Tá vendo? E no ou, falso com falso dá falso. Vamos para a próxima. Questão 8, ó. FGV 2024. Na lógica matemática, uma proposição é uma afirmação passível de assumir valor lógico, verdadeiro ou falso. Analise as proposições a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. As proposições são, respectivamente, gente, olhe que moleza, ó. Molinho, molinho, ó. Isso é um sim, então, um sim, então, um sim, então. Só é falso em quem? Em Vera Fischer. Vamos lá. Primeira situação. 2 é maior que 1. Verdade. 2 é maior que 1. 3 é maior que 1. Verdade. Verdade com verdade no sim, então, vai dar verdade. Então, a primeira frase é verdadeira. Porque só é falso na Vera Fischer. A segunda, 2 é maior que 1. Verdade. 1 é maior que 3. 1, gente, é maior que 3? Não. Isso é falso. Nelson, então, nessa ordem, é quem aí? É a Vera Fischer. A Vera Fischer, ela é falsa. Essa é falsa. E por último, botar com outra cor. 5 é igual a 2. Isso é falso. 0 é igual a 1. Isso é falso. Falso com falso no sim, então, dá verdade. Porque só dá falso se começar por V e terminar por F. Então, ó, falso com falso no sim, então, vai dar o quê? Verdade. Aparece aí, gente, verdade, falso, verdadeiro, verdade, falso, verdadeiro, letra C. Tá vendo?
Letra C de chupa FGV. Gente, questãozinha da FGV. Tá vendo? Se o cara sabe, não tem erro, ó. E, gente, já poderia parar assim, né, ó. Isso não é o sim, então. Se começar por falso, ó. Se o Flamengo tiver na frente, a frase já é verdadeira. Então, ó, verdade, falso, verdade. Aí muita gente diz, isso não cai na minha prova. Gente, questão 2024. Vamos para a próxima. Ó, considere a tirinha a seguir. Sobre a implicação lógica apresentada na tirinha, é correto afirmar que... Gente, quando os caras falam implicação, você já lembra de sim, então. Lembra do implica? Se sou pernambucano, então sou brasileiro. Ser pernambucano implica em ser brasileiro. Gente, olha a implicação aqui, ó. Eu penso, logo existo. Eita, professor, o logo faz o papel do então. Então, que frase é essa? Se eu penso, então existo. Tá vendo? Tá vendo? E aí, gente, ele fala, ó, existir é condição suficiente de pensar. Pensar é condição suficiente de existir. Eita, é só lembrar da dica do sem noção. Quando você tem o se, então, o primeiro é condição suficiente, ou seja, pensar é condição suficiente para existir. Aqui ele está dizendo que existir é condição suficiente de pensar. Não, existir é a segunda parte. Existir é condição o quê? Necessária. Porque a segunda é sempre uma condição o quê? Necessária. Tá vendo? Agora, olha B. Pensar é condição suficiente de existir? Sim. A primeira é sempre condição suficiente para a segunda. Resposta Lady B. Gente, eu preparo para fazer qualquer prova. Você tem que lembrar que implicação é sim, então, que o logo é o então. E tudo isso a gente viu na teoria. Vamos para a próxima? Questão 10. A proposição os cartões pré-pagos são uma evolução dos cartões tradicionais, pois podem ser usados, por exemplo, pelo público jovem. Essa proposição é equivalente, ou seja, diz a mesma coisa que essa. Se podem ser usados, por exemplo, pelo público jovem, então os cartões pré-pagos são uma evolução dos cartões tradicionais. Gente, esse pois está entre vírgulas e deslocado após o verbo? Não. Se tivesse, faria o papel do então. Se não está, ele faz o papel de quem? Gente, ele faz o papel do se. Gente, poderia aparecer o pois ou o quê? O porquê junto e sem acento. Então, isso aí, gente, é um sim então invertido. É só ler, ó. Se podem ser usados, por exemplo, pelo público jovem, e de fato, olha, se podem ser usados, por exemplo, pelo público jovem, então o que? Os cartões pré-pagos são uma evolução dos cartões tradicionais. É só lembrar, gente, se eu digo assim, ó,
fui aprovado, pois estudei, esse pois aqui faz o papel do se. Ou seja, se estudei, então fui aprovado. Se o quê? O pois ele não tiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do se. Ou então você pode dizer, é um se então invertido. Você troca os dois de posição e joga o se. E é exatamente isso aí. Por isso que esse item tá o quê, gente? Correto. Tá vendo? Tá vendo? Show de bola. Vamos para a próxima. A 11. Julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Vamos lá. Caso a proposição simples aposentados são idosos tenha valor lógico falso, ó. Gente, questão do INSS. Então, o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem reposar, será falso? Vamos lá. Primeiro, ó, essa frase aqui, como é que eu posso reescrever? Olhe quem apareceu aqui. O logo. Faz o papel do então, né? Conclusivo, ó. Faz o papel do quê? Do então. Então, o que é isso aqui? Se aposentados são idosos, então eles devem repousar. Essa frase aqui, ó, é essa. Só que ele já disse pra gente o seguinte, ó. Olha o que ele disse. Que aposentados são idosos é falso. Então ele está dizendo que aposentados são idosos. Isso aqui é falso. Professor, e isso aqui? Gente, isso aqui ele não deu valor lógico nenhum. E aí ele pergunta: se aposentados são idosos, é falso? Essa frase que tem um logo, que tem um sim então, vai ser falso? Não, né, gente? Isso aí não é um sim então. O sim então só dá falso na Vera Fischer. O que foi que a gente colocou no início da aula? Se o Flamengo tiver na frente no sim então, independentemente do segundo, a frase ela é verdadeira. E tem errado. São aquelas questões que dão uma tabela, verdade, dão umas letrinhas. Se a gente pega dentro do curso, é porque a gente só faz aquilo ali quando estuda número de linhas de uma tabela verdade e quando a gente estuda montagem da linguagem simbólica. Gente, é tudo pensado. Um puxando o outro. Tá vendo? O logo é o então. Vamos para a próxima. Ó, questão 12. Olha essa. O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Isso é consequência de nossa economia ter como importante fator a produção de automóveis. Essa frase pode ser representada simbolicamente
por uma expressão da forma se P então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Gente, tá vendo a palavra isso é consequência de? Nós fizemos uma que a palavra consequência ali não fazia um papel de um conectivo lógico. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a palavra consequência não faz papel de um conectivo lógico. Ela não está unindo proposições. Mas aqui sim. Aqui ela está unindo proposições. Vamos lá. Uma proposição é essa. O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Isso é uma proposição. Tem verbo, tem sentido completo. E a outra? A nossa economia tem como importante fator a produção de automóveis. Isso também é uma proposição. Então, a palavra isso é consequência de faz o papel de um conectivo. Se eu quisesse reescrever isso seria o quê? Se nossa economia tem como importante fator a produção de automóveis, então o quê? O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Isso é um sim, então. Posso representar assim? Posso. Gente, poderia também ser representado assim. Poderia ser representado assim. Até porque ele não deu nome aos bois. P e Q são escolhidas convenientemente. Então, ele só queria que você entendesse. Ele não quer que você reescreva. Não, ele só quer saber se isso pode ser representado por um sim. Então, toda vez quando você tem a expressão isso é consequência de, isso é consequência da, isso só faz um papel do sim, então, se antes e depois dela tiver verbo, tiver frases com sentido completo, tiver proposições. Por isso, o item está correto. Gente, ninguém resolve isso aqui que a gente resolve aqui, não. A gente está pegando tudo que é possível aqui. A gente não deixa passar nada. Tá vendo? Vamos lá. Beleza. Gente, aqui é um mapinha mental, tá? Que dentro do curso a gente mostra, tá? Outros mapas mentais, que é um mapinha mental da conjunção, né? Ó, a conjunção que a gente chama lá de mulher exigente, você pode dizer assim, é um anjo. Só aceita a verdade, né? Só é verdade no E quando tudo for verdade. O ou é liberal. Só não aceita se for duas falsas. O ou é liberal. Lembra que o ou é o conectivo que está de boa. Basta uma verdade, já é verdade. O sim, então, ó, só é falso na onde? Na Vera Fischer. E o C e somente C a gente não estudou ainda, que é o último conectivo. Então vamos lá. E o ou, né, que eu não coloquei aqui, porque essa questão que a gente vai pegar agora não depende do ou um ou outro, mas nunca os dois. Se os dois forem iguais, dá falso. Então vamos lá. Ó, olha a 13 da VUNESP. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Ó, ele dá a frase 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 e dá os valores delas.
As duas primeiras, verdade. A terceira, falsa. A quarta, verdade. A quinta, falsa. A partir dessas informações, é logicamente verdadeiro o quê? Para você fazer essa questão, você tem que lembrar da regra dos conectivos. Vamos lá. Gente, veja, será que vale a pena começar pela primeira frase? Gente, isso aí é um sim então. Ó, isso aqui é um sim então. Um sim então, para ser verdadeiro, você pode ter VV, você pode ter FV e você pode ter FF. Gente, você tem 3 situações. Você só começa por aquele que você já sabe. Opa, é isso. Então não vou começar por aí. Não posso começar por aí. Beleza? Não posso. Mas olha aqui a quinta frase. Ele me dá o quê? Um sim então e diz que é falso. Pô, gente, um sim então, ele só é falso em quem? Na Vera Fischer. Pronto. Já descobri que Fabiana não é forte, é verdadeiro, e que Bruna é bondosa, é falso. É Vera Fischer. Já descobri que ela só é falsa na Vera Fischer. Acabou. Vamos pegar agora e jogar os valores aí para Bruna é bondosa. Ó, vou botar aqui, ó. Bruna é bondosa. Isso aqui é o quê? Falso, tá? Bruna é bondosa. Isso aqui é falso. E aí, galera, vamos descobrir o valor disso aqui. Ó, isso aqui é um sim então que tem que ser verdadeiro. É um sim então. Se eu botar o V em André atencioso, vai ficar Vera Fischer, vai dar falso. E lembra que foi que eu disse? No sim então, quem anda para trás é a falsidade e não a verdade. Se você botar a verdade aí, André atencioso, vai ficar Vera Fischer, vai dar falso. E a frase tem que ser verdadeira. Ou seja, aqui tem que ser falso. Porque falso com falso no sim, então, dá verdade. Se André atencioso fosse verdade, ia ficar Vera Fischer, lembre? No sim, então, quem anda para trás é a falsidade. Beleza. Vamos lá agora. Pra gente descobrir aí o valor dos outros. Ó, André atencioso. Eu já sei que é falso. Galera, isso aqui é que conectivo? O ou. Qual é a regra do ou? No ou, basta uma verdade. Ó o ou, ó. Olha o ou. Basta uma verdade que a frase é verdadeira. Tá vendo? Então, ó, quando eu tenho aí, ó, o ou, não tem que ser verdade, basta que pelo menos uma seja verdade. Aqui, Daniela é delicada, isso é verdade. Gente, e aí já estamos fechando aí direitinho, ó. Vamos pra cá. Ó, Daniele é dedicada, não é V. Então, não é delicada, é falso. É falso. Não é? Porque, olha, se Daniela é verdade, não é falso. E aí já descubro o valor aqui de Enzo, ó. Gente, isso aqui não é o sim, então. O sim, então, só dá falso em quem? Na Vera Fischer. A frase não tem que ser verdade. Você não vai botar um V em Enzo, não é eclético, porque se for V vai ficar Vera Fischer. E lembre, gente, no sim então, quem anda para trás
é a falsidade, né? E não a verdade. Então aqui é falso. Eita, professor, agora tá filé. Olha aqui. Vou botar até com outra cor. Ó, Enzo não é falso. Ó, Enzo não é falso. Então, Enzo é verdadeiro. Eita, gente, vamos pra cá, ó. Só falta esse cara. Isso aqui não é o E. Assista a segunda aula, né? E a primeira. O E é a mulher exigente, ó. O E só é verdade quando tudo for verdade. Só que ele quer que essa frase seja o quê? Falsa. Gente, você não vai botar aqui um V, né? Se você botar um V, vai ficar V com V no E, vai dar V. Ele não quer que seja falso? Então aqui tem que ser o quê, gente? Tem que ser falso. Porque verdade com falso no E dá falso. E aí, gente, ó, fechamos tudo. A gente treina um monte, velho, no curso. Então, ó, letra A, André é atencioso. Vamos lá, André, não. André é atencioso, é falso. Então, ó, letra A, fora. B, Bruna é bondosa. Vamos lá, Bruna. Bruna é bondosa, é falso. Fora. César não é cuidadoso. Vamos ver. Ó, César não é cuidadoso, é falso. Tá fora. D, Daniela é delicada. Daniela. Vamos lá. Daniela, aqui, ó, é dedicada. Isso é verdade. Resposta. Letra D de Deus. Gente, quando acabar essa aula, comenta aí logo. Diga. Comenta aí se tá gostando da aula. Comenta aí no chat. E quando acabar essa aula, pelo menos uns 200 comentários. Não quero pique de ninguém. Não quero que seja membro, que contribua, que ajude. Não quero. A gente faz isso com muito amor. E o lançamento do nosso curso, meu amigo, tem gente esperando, viu? A concorrência aí tá desesperada, né? Gente comentando, professor, até mapa mental que o senhor falou na aula agora, e até a dica que você tá dando tem professor falando. Mas é isso, né? Façamos a nossa parte. Gente, só aqui de condicional, 13 questões, só disso, ó. Assista as outras aulas. Vamos para lá. Gente, o último conectivo, a tabela verdade do se e somente se, ou se e somente se, a bicondicional. O que é a bicondicional? São duas condicionais. A bicondicional são duas condicionais. Gente, vamos lá. Ó, hoje é dia 1/10. Se e somente se, hoje é o primeiro dia do mês de outubro. Ó, hoje é dia 1/10. Se e somente se, hoje é o primeiro dia do mês de outubro. Gente, isso aí é uma bicondicional. O que é bicondicional? São duas condições. Uma que vai e a outra que volta. Sabe como é que eu posso ler essa frase? Se hoje é 1/10, então hoje é o primeiro dia do mês de outubro. Se hoje é o primeiro dia do mês de outubro, então hoje é 1/10. Tá vendo que existe uma relação de o que acontece de um lado, acontece do outro? Gente, se é verdade que é 1/10, é verdade que hoje é o primeiro dia do mês de outubro.
Então essa frase ela vai ser o quê, gente? Verdadeira. Verdadeira. Gente, se é verdade que é 1º do 10, é verdade que é o primeiro dia do mês de outubro. Então essa frase ela é verdade. Agora, olha essa situação. Como é que é verdade que hoje é 1º do 10 e vai ser falso que hoje é o primeiro dia do mês de outubro? Se 1 do 10 é o primeiro dia do mês de outubro. Isso gera uma coisa o quê? Falsa. Tá vendo? Vê agora. Se é falso que é 1º do 10, como é que vai ser verdade que é o primeiro dia do mês de outubro? Isso gera uma coisa falsa. Porque, gente, se é 1º do 10, então é o primeiro dia do mês de outubro. E se é o primeiro dia do mês de outubro, então é 1º do 10. Agora, olha aqui. Vê agora. Falso que hoje é o dia 1º do 10, então é falso que hoje é o primeiro dia do mês de outubro. Claro, gente, isso vai ser uma verdade. Por quê, gente? Se não é 1º do 10, não é o primeiro dia do mês de outubro. Perceba, gente, que a bicondicional existe uma relação de equilíbrio. É como se fosse uma balança, ó. O bicondicional só é verdadeiro quando o que acontece de um lado, ó, quando que, vou botar aqui, ó, só passa a ser, galera, ó, isso aí é dizendo que vocês vão estar aprovados, tá vendo? Aprovado, aprovado, pronto, voltar para lá. Vamos lá. Então, ó, atenção. A bicondicional, gente, existe uma relação de equilíbrio. O que acontece de um lado acontece do outro. Se é 1º do 10, é o primeiro dia do mês de outubro. Se é o primeiro dia do mês de outubro, então é 1º do 10. Ou seja, o que acontece de um lado, se acontecer do outro, valores iguais, a frase ela é verdadeira. Eu até brinco, gente, dizendo que o se somente se, que é a bicondicional, é o homem básico, é a mulher básica. O que é o homem básico? O homem básico é aquele que só gosta de coisas iguais. Não se preocupa com o que é diferente. Então, no se somente se os valores são iguais, se existe equilíbrio, a frase, ela é o que, gente? Verdadeira. É isso que você tem que guardar. E aí, galera, cuidado com as camuflagens da bicondicional. Vamos lá. Vê a frase que eu coloquei. Ó. Nado se e somente se corro. Gente, o que é que você tem que entender? Ó. Como a bicondicional são duas condicionais, porque, gente, a bicondicional, ó, isso aqui, ó, a bicondicional é a mesma coisa que isso, ó. P vira Q e voltando. Q vira P. Gente, a bicondicional são duas condicionais ligadas pelo conectivo E.
P vira Q e voltando, Q vira P. Sempre a bicondicional, o se somente se, você pode trocar por quem? Ao mesmo tempo, condição necessária e suficiente. Gente, que é a mesma coisa de dizer condição suficiente e necessária. Toda vez, gente, que você tem condição necessária e suficiente ao mesmo tempo, ou condição suficiente e necessária ao mesmo tempo, isso aqui é o quê? O se e somente se. Então, como é que você pode ler nado se e somente se corro? Nadar é condição necessária e suficiente para correr, ou então o contrário, correr é condição necessária e suficiente para nadar. Nadar é condição suficiente e necessária para correr, ou o quê? Correr é condição suficiente e necessária para nadar. Beleza? Então, quando você tem a bicondicional, existe equilíbrio. Você pode ler indo ou voltando, é a mesma coisa. Ou então, gente, ó, a bicondicional não são duas condicionais. Como é que eu posso ler nado se e somente se corro? Se nado, então corro. E voltando. E se corro, então nado. E galera, ó, no curso eu pego questões que aparecem da mesma forma, igualmente, do mesmo jeito que. Tudo isso é se somente se. Nado da mesma forma, corro. Nado igualmente corro. Nado do mesmo jeito que corro. Já apareceu no Sebrasp 2025 isso aqui. Já apareceu na FGV. Igualmente, da mesma forma, do mesmo jeito que, são sinônimos da bicondicional. Tranquilidade, galera. Beleza pura. Só alegria. Então, gente, o que é que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vamos lá. Vamos pegar aí questões da banquinha. Professor, que banquinha? De todas as banquinhas, né? Vamos pegar questões aí envolvendo o conectivo bicondicional. Tranquilo? Já fizemos aí, ó. Tá vendo? Várias questões. O que é que a gente vai fazer agora? Exercícios de treinamento. Ó, você vai ser aprovado. A gente já tinha resolvido aqui, ó, 13 questões, tá? Vamos agora pegar aí questões. Questão 14. Ó, Paulo verificou que os valores lógicos, ó, Paulo verificou que os valores lógicos de duas proposições lógicas são falsas. Nestas condições, pode-se afirmar que, galera, veja para você entender, que o valor lógico do condicional entre as duas proposições é falso. Vamos lá. Letra A, ó. Gente, se as duas são falsas, no condicional, que é o sim, então, falso com falso vai dar o quê? Verdadeiro. Ele disse que vai dar falso. Então, já está fora letra A. Letra B.
O valor da disjunção, gente, disjunção é o ou. Vai ser verdade, gente, se as duas são falsas, na disjunção vai dar verdade. Gente, o ou tem que ter pelo menos uma verdade, né? Para a frase ser verdadeira. Então, falso com falso no ou vai dar o quê? Falso. Agora, na letra C, que o valor lógico do bicondicional vai ser verdade. Ó, as duas são falsas na bicondicional. Gente, bicondicional é o se e somente se. Dá a ideia de equilíbrio, balança. Só é verdadeiro se os valores são o quê? Iguais. Isso vai dar verdade. Resposta, letra C. Tá vendo, gente? Questãozinha 2024. Vamos para a próxima. Questão 15. Considere o valor lógico das proposições. É correto afirmar que, vamos lá, a primeira, 8 mais 3 é igual a 12. Isso é falso. Y, 2 terços de é vezes de 30 é 20. Vamos lá. Gente, o que é 2 terços? Multiplicar por 2 e dividir por 3. 2 vezes 30, 60. Dividido por 3, dá 20. Então isso aqui é o quê? Verdade. E aí ele diz, letra A, o valor de x bicondicional. Ó, bicondicional y é falso. Pô, gente, não é x bicondicional y. O x deu o quê? Falso. E o y? Verdadeiro. Gente, falso com verdadeiro no se e somente se, isso dá falso, né? Porque só é verdadeiro no se e somente se quando os valores são o quê? Iguais. Então, de fato, correto. Letra A. Tá vendo? Olha, só para você ver aqui a letra D, só para a gente treinar. O valor de x, então y é falso. Ó, o x é o que? O x que a gente viu, o x. Falso. E o y? Verdadeiro. Gente, aqui é Vera Fischer? Não, aqui é Fischer Vera. Ó. Se o sim, então, começar por falso, a frase ela é verdadeira. Ó. Ele disse que é falso. Gente, tudo questão 2024, 2025. Só regrinhas. 16. O conectivo lógico contido na frase Carlos é dentista, se e somente se completou o curso é, gente, o se e somente se é a bicondicional. Resposta, letra D. A próxima. A 17. Analise a proposição a seguir. Carlos vai ao shopping se e somente se não chover. Com base na estrutura lógica da proposição acima, assinale a alternativa correta. Gente, se e somente se é esse símbolo, né? P é como se fosse Carlos vai ao shopping e que não choveu. Resposta, letra D. Gente, a gente não entrou em representação simbólica, mas mesmo que a proposição tenha um não, proposição é uma frase que pode ser declarativa ou negativa e é sempre representada por uma letrinha do alfabeto. Então, não choveu é como se fosse o que, Carlos vai ao shopping é como se fosse o P, e a bicondicional, o C e somente C, letra D.
a última. Questão 18. Sendo P e Q as proposições Bárbara gosta de melancia e Carolina gosta de morango, respectivamente. Isso é P, isso é Q. E aí ele diz: a proposição Bárbara gosta de melancia, se e somente se Carolina gosta de morango, é verdadeira se e somente se P e Q forem ambas verdadeiras. Gente, Bárbara gosta de melancia, se e somente se Carolina gosta de morango. Essa frase é verdadeira se e somente se P e Q forem ambas verdadeiras. E aí, 2 minutozinhos para vocês pensarem. Eu quero que vocês coloquem aí no chat a resposta. Vamos lá. Valendo! Vamos lá. Quero ver a galera comentar aí no chat. Vamos ver se vocês estão ligados. Ligadinhos. Comentem aí. Isso, alguns acertaram, outros não. Gente, cuidado. Cuidado. Vamos lá. Ó. Essa frase, ela é verdadeira se e somente se P e Q forem ambas verdadeiras? Não. Não é somente nessa situação. Ó. Se ambas também forem falsas, a frase é verdadeira do mesmo jeito. Porque o se e somente se é verdadeiro quando os valores são o quê? Iguais. Quando os valores são iguais. Então, vai ser verdadeiro, não é só se e somente se P e Q forem ambas verdadeiras. Ou se forem ambas verdadeiras, ou se forem ambas falsas. Por isso o item está errado. Tá aí, gente. Ó, vimos todos os conectivos. Lembre, isso aqui é um aperitivo. Mas veja, olha o material que está na descrição do vídeo. Aqui não tem negócio de não botar material. Aqui a gente entrega o material ao aluno. Eu só quero que quando acabar agora a aula, gente, você comente aí. Tá aqui, ó. Olha aí. Tudo feito com muito amor. Gente, quem não tá inscrito, se inscreve, porque a gente vai ter grandes eventos que só quem tiver inscrito mesmo é que vai poder participar. Siga lá o nosso Instagram. Segue o Instagram também, ó, do SM Sormani. Entra no nosso grupo do Telegram. E é isso, gente. Um beijão no coração de vocês. Valeu, obrigado por tudo. Quero ver aí pelo menos uns 300 comentários. Valeu, valeu. Fui. Deus abençoe vocês. Valeu!